Olá, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 segue para as 5 corridas finais da temporada, sendo as 2 primeiras ainda no continente americano. Agora é a vez do GP do México. E a quem essa pista favorece? É disso que vamos falar logo depois da vinheta desse nosso 18º pré-GP de 2021. Este programa, que levou o nosso canal a passar dos 100 mil assinantes, tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Pela 21ª vez na história, o México recebe uma prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. No ano passado, a corrida não aconteceu, mas nos anos anteriores, o Autódromo Hermanos Rodrigues sempre trouxe um ingrediente importantíssimo, que é a imprevisibilidade. É o tipo de pista com uma parte cheia de curvas que atravessa um antigo estádio de beisebol com as arquibancadas que dão ao torcedor a oportunidade de participar ativamente da corrida. E há um ingrediente extra que provoca fortes emoções e uma gritaria intensa, que é a presença de Sérgio Pérez. Já no GP passado nos Estados Unidos, 2 semanas atrás, Pérez foi o piloto mais aplaudido pelo público. É que entre as 400 mil pessoas presentes no circuito de Austin nos 3 dias de atividades, havia uma grande parte de imigrantes e descendentes de mexicanos. E o terceiro lugar de Pérez, ali no pódio, junto de Hamilton e Verstappen, foi comemorado com muito barulho. De Austin à Cidade do México, a Fórmula 1 viajou apenas 1.450 quilômetros. Menos do que isso, só quando ela vai da Bélgica para a Holanda, em 300 quilômetros, ou de Barcelona para Mônaco, que são 700. Das provas europeias, para ir da Holanda para a Itália dá 1.100 quilômetros e do Algarve, no sul de Portugal, a Barcelona, são 1.260. O fato é que este pódio do Checo deixa a torcida sonhando com uma vitória em casa, mas sabendo que isso só será possível se as circunstâncias da corrida não obrigarem a equipe Red Bull a fazer um jogo de equipe que favoreça Verstappen, claro, na luta direta pelo título. O México só teve 6 pilotos na Fórmula 1 e 4 vitórias, 2 de Pedro Rodrigues lá no final dos anos 60 e as 2 recentes de Pérez. 50 anos separam essas 2 gerações. Mas na Cidade do México, o melhor resultado de um piloto da casa foi o 4º lugar de Pedro Rodrigues em 1968, correndo pela BRM. Em 2019, Pérez foi o 7º, ainda pela Racing Point. Hoje, com a Red Bull, as chances são bem melhores. O GP do México sempre aconteceu no mesmo lugar. O circuito foi construído em 1959 em apenas um ano, e em 1962 aconteceu o primeiro GP com vitória de Jim Clark, que começava a despontar como futuro campeão. Mas este GP ficou marcado por uma grande tragédia, que foi a morte do mexicano Ricardo Rodrigues, em quem a Fórmula 1 também apostava muito, não só os mexicanos. Ricardo era o irmão mais novo de Pedro e considerado o mais talentoso deles com apenas 20 anos de idade. O país ficou em luto por vários dias e o detalhe, veja só, é que o conselheiro do presidente da República, que havia sugerido a construção da pista, era o pai dos irmãos Ricardo e Pedro Rodrigues. A aposta no jovem Ricardo era plenamente justificável. Quando tinha ainda 19 anos, ele se tornou o mais jovem piloto a marcar pontos na Fórmula 1. 5 anos depois, o irmão Pedro realizou parte dos sonhos mexicanos, conquistando 2 vitórias da Fórmula 1 e uma nas 24 horas de Le Mans. Mas Pedro também morreu em 1971 numa corrida de esporte protótipos no circuito de Nürburgring, na Alemanha. Isso quando ele tinha 31 anos. Depois disso, o México só voltou a ter um vencedor na Fórmula 1 no ano passado, no GP de Saquir, em um fim de semana muito especial na carreira de Sérgio Pérez. Foi essa vitória que levou a Red Bull a contratá-lo, embora a equipe não admita, mas ela precisava de um piloto vencedor para lutar junto com Verstappen pelo Campeonato Mundial de Construtores. A história do GP do México é dividida em 3 fases. A primeira é quando ele passou a fazer parte do Mundial em 1963.
e recebeu corridas até 1970. Neste primeiro momento, Jim Clark foi quem mais venceu, em 63 e 67, além daquela de 62, quando a prova ainda não contava pontos para o campeonato. Foi neste circuito, na configuração antiga, que a Honda venceu pela primeira vez em 1965 com o norte-americano Richie Ginther. Na época, o Japão tentava conquistar espaço na Fórmula 1 e a Honda tinha sua própria equipe com carro e motor da marca. A Honda venceu também em 67 em Monza com Jan Surtees e quase 40 anos depois, numa nova tentativa de uma equipe própria, conquistou uma vitória isolada na Hungria com Jenson Button. Isso como equipe, mas como fornecedora de motor, a história de sucesso é bem maior, é bem mais significativa, passando pelos títulos mundiais de Nelson Piquet, Ayrton Senna e Alain Prost. E em 2019 voltou a ser uma marca vencedora com a Red Bull e Max Verstappen. De 1971 até 85 não houve GP do México. Para voltar ao calendário, em 86 a pista foi reformada e recebeu o novo nome que dura até hoje, Autódromo Hermanos Rodrigues, em homenagem, claro, aos irmãos pilotos Ricardo e Pedro Rodrigues. Na estreia dessa nova fase do GP do México, aconteceu a primeira vitória da carreira do austríaco Gerhard Berger e também a primeira da equipe Benetton, que corria então com motor BMW. Mas os maiores vencedores dessas 7 edições, de 86 a 92, são Nigel Mansell e Alain Prost, cada uma com 2 vitórias. Ayrton Senna venceu em 89 e Ricardo Patrese em 91. Neste ano de 91, o Senna deu um grande susto na torcida brasileira ao bater e capotar sua McLaren na curva peraltada. Até então, a peraltada era uma das mais rápidas do calendário, contornada a cerca de 260 km por hora. O Senna foi parar no hospital do próprio autódromo, mas nada sofreu. E o último GP desse período, de 92, também deixou uma marca histórica. O primeiro dos 155 pódios que Michael Schumacher conquistou na Fórmula 1. Entre 93 e 2014, nada de GP do México. Foi aí que Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo, empresário do ramo de telecomunicação, anunciou planos para trazer de volta a Fórmula 1 ao país. Slim é dono da marca Claro, que sempre apoiou a carreira de Sérgio Pérez. O autódromo passou então por uma nova reforma, aproveitando boa parte do seu traçado original, menos a temida curva peraltada, que deu lugar a uma série de chicanes dentro de uma área cercada por arquibancadas. Para quem vê a corrida pela televisão, fica a impressão de que os pilotos estão correndo dentro de um estádio. E, na verdade, estão mesmo, porque já foi aí um estádio nessa área, um estádio de beisebol. O retorno veio com uma vitória da Mercedes AMG Petronas pelas mãos de Nico Rosberg. Neste novo traçado, a briga entre as duas maiores equipes da Fórmula 1 atual é bem equilibrada. São 3 vitórias da Mercedes e 2 da Red Bull. E entre os pilotos, 2 de Hamilton e 2 de Verstappen. Mas Hamilton tem ainda a conquista de um título que aconteceu aí, o 5º da sua carreira, que veio exatamente no México em 2018, numa corrida, aliás, vencida por Max Verstappen. O circuito de 4.304 metros e 17 curvas traz um desafio especial para equipes e pilotos, que é a altitude. A cidade do México está localizada 2.250 metros acima do nível do mar. Isso significa menor concentração de oxigênio no ar, com consequências para carros, motores e até para os pilotos. O ar rarefeito diminui o nível de oxigênio no sangue e os músculos têm menos energia. Com 25% a menos na densidade do ar, as equipes tendem a apelar para uma configuração de alta pressão aerodinâmica. Isso quer dizer que os carros correm com a mesma configuração aerodinâmica usada, por exemplo, por mais incrível que pareça, no GP de Mônaco. Mesmo existindo na pista mexicana uma reta de 1.314 metros, que é a segunda maior do campeonato. Só a reta de Baku é mais comprida, com seus 2.100 metros. Mesmo assim, vejam só que curioso, mesmo usando as inclinações de asa de Mônaco, os níveis de pressão aerodinâmica no traçado mexicano acabam sendo menores que os de Monza, que é a pista mais veloz do campeonato, onde os carros usam inclinação mínima de asas.
Isso explica a velocidade final de reta ser tão alta quanto a de Monza, próximo dos 360 km por hora, mesmo com toda a pressão aerodinâmica, que eu já disse, é igual a de Mônaco. Tudo isso afeta diretamente os motores que precisam de ar na mistura com combustível. Quando a Fórmula 1 corria com motores aspirados comuns, a perda de potência era muito grande. Com as atuais unidades de potência, a perda é menor, mas o turbo precisa trabalhar 15% mais para gerar a pressão de ar necessária. Os itens de resfriamento do carro também exigem atenção especial. Os dutos de freio e também as entradas de ar são aumentadas para receber o máximo possível de ventilação. Se o México tem a pista de maior altitude de toda a temporada, com seus 2.250 metros, Interlagos, em São Paulo, fica em segundo lugar, com 800 metros acima do nível do mar. No México, a densidade do ar é 25% menor do que o normal. Em São Paulo, é 10% menor. Aliás, a cidade do México lembra muito a de São Paulo. Com 9 milhões de habitantes, ela é a cidade de maior população de toda a América do Norte. Antes de ser a capital do México, a cidade já era a capital do Império Azteca e se chamava Tenochtitlan, que foi destruída pelos colonos espanhóis em 1524 e reconstruída nas décadas seguintes, seguindo os padrões de colonização do Império Espanhol. A cidade reúne todos os ingredientes de uma grande metrópole, enorme quantidade de museus, atrações turísticas, ruínas astecas, palácios do século XVII e grandes parques. E também um trânsito para lá de caótico. Pelo que eu conheço, é um dos piores do mundo. Todos os dias, 3,5 milhões de veículos invadem as ruas da cidade. Entre os locais mais conhecidos pelos turistas estão a Plaza de la Constitución, a Catedral Metropolitana, o Palácio Alameda Park, o Templo Mayor, um dos principais templos astecas, e a Plaza Garibaldi, conhecida como a Casa dos Mariachis. Ali até é muito curioso. Você para o carro numa esquina qualquer da praça e os mariachis cercam o seu carro com a sua música alegre, pedindo uma gorjetinha, claro. O que os próprios mexicanos chamam, eles vêm falando, propina, 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 mas de um jeito bem mais inocente do que o que nós conhecemos hoje no Brasil. Na corrida passada em Austin, a Red Bull se deu melhor do que a Mercedes na estratégia e o Max Verstappen dobrou a vantagem que tinha sobre Hamilton no campeonato. Passou de 6 para 12 pontos. Com 287,5 pontos contra 275,5 de Hamilton, Verstappen deu um passo importante na luta pelo seu primeiro título mundial. O terceiro lugar no campeonato continua nas mãos de Valtteri Bottas, agora com 185 pontos. A quarta posição não é mais de Lando Norris. 2 pódios consecutivos foram suficientes para levar Sérgio Pérez a superar o Lando Norris. Um resultado até normal para um piloto que pertence à Red Bull, mas a briga ainda é apertada, diferença de apenas 1 ponto. No duelo interno da Ferrari também houve uma troca. Agora é Charles Leclerc que está na frente de Carlos Sainz. A diferença chegou a ser de 7,5 pontos a favor do espanhol. Depois ela caiu para meio ponto. E agora é o Leclerc que está 5,5 pontos à frente, no sexto lugar da tabela, com Sainz em sétimo. Em oitavo aparece Daniel Ricciardo, que subiu para 105 pontos depois de mais uma boa corrida dele nos Estados Unidos. Pierre Gasly e Fernando Alonso fecham o top 10 da tabela. Entre as equipes, a Red Bull diminuiu em 10 pontos a diferença para a Mercedes AMG Petronas, mas ainda não chega a ser uma grande ameaça, a não ser que Pérez conquiste mais pódios e Bottas continue devendo, como está. A vantagem da Mercedes AMG Petronas é de 23 pontos. E há muito ponto em jogo ainda nas 5 corridas finais. São 220 para ser exato, incluindo o bônus da melhor volta em cada etapa. A briga pelo terceiro lugar está quase tão animada como a do título. A Ferrari vem reagindo e foi a que se deu melhor nos Estados Unidos. Mas o terceiro lugar no campeonato ainda é da McLaren, com 254 pontos. Só que apenas 3 agora, 3,5 à frente da equipe italiana.
A Alpine passou uma etapa sem pontuar, mas segue em quinto com os mesmos 104 pontos. A AlphaTauri ganhou mais 2 pontos e agora soma 94. A Aston Martin, em sétimo, tem 62. A Williams mantém seus 23 pontos. A Alfa Romeo tem 7 e a Haas continua no 0. Neste fim de semana, o GP do México tem praticamente os mesmos horários de 2 semanas atrás, ou seja, ninguém precisa madrugar, não é mesmo? Na sexta-feira, o primeiro treino livre começa às 2h30 da tarde e o segundo às 6 horas da tarde. Lembrando que sempre entramos no ar 15 minutos antes com a transmissão pelo Band Esportes. O terceiro treino livre no sábado acontece às 14 horas, às 2 da tarde, e a classificação, que define um grid tão importante, você acompanha tanto no Band Esportes como na tela da Band às 5 horas da tarde. No domingo a gente começa a falar de Fórmula 1 às 3h30 e a largada do GP do México acontece às 4 da tarde. Claro que eu conto com a sua companhia em todo o final de semana e também na segunda-feira com o Batendo Roda. Fique de olho no meu Instagram, @Rigileme, para saber se será às 6 ou às 5 da tarde. Nós estamos justamente querendo saber de vocês qual é o horário preferido para esse bate-papo com Rubinho Barrichello. Isso até pensando em 2022. Agora é torcer por mais uma grande corrida. A dos Estados Unidos pode não ter sido espetacular como ultrapassagens, mas a disputa tensa entre Red Bull e Mercedes nos boxes e entre Verstappen e Hamilton na pista garantiu a emoção. E vale também lembrar a briga equilibradíssima entre os dois pilotos da Ferrari e os dois da McLaren. Esta vale a terceira posição no campeonato de construtores e alguns milhões de dólares. Meus amigos, um grande abraço a todos, eu agradeço a atenção e o carinho de vocês e olha que temos campeonato ainda pela frente, graças a Deus. No próximo pré-GP falaremos de Brasil, da nossa corrida que agora se chama Grande Prêmio de São Paulo. Olha, eu estive essa semana em Interlagos, está maravilhoso. Interlagos com o seu paddock coberto, agora totalmente coberto, pode chover à vontade, é o único paddock coberto no mundo e a corrida vai ser espetacular. Esperamos que essa do México seja muito boa e que a disputa pelo título venha ainda mais dividida, ainda mais equilibrada aqui para Interlagos. Tchau, pessoal, e até a próxima.